A paz de Jesus, o amor de Maria e a unção do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua casa, com seu empreendimento, com a sua família. Hoje, nessa sexta-feira, comemoramos e festejamos São Tomé Apóstolo, uma festa. A liturgia da igreja nos convida a olhar para a primeira leitura de Efésios 2, do versículo 19 ao 22. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o discípulo amado, o apóstolo amado, São João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29, que vai nos dizer a história da dúvida, da incredulidade de São Tomé. Meus queridos, ao olharmos este Evangelho, que narra um momento de incredulidade de São Tomé, e talvez eu e você já vivemos este momento. Será que esse Jesus ressuscitou, existiu, é Deus mesmo? Sim, ele ressuscitou, ele vive e ele é Deus. Mas para ter essa convicção que o Senhor veio ao mundo, padeceu, sofreu, ressuscitou, é necessário ter um contato, uma experiência com o amor do Senhor, com Jesus, com o fogo do Senhor, com esse fogo que abrasa os nossos corações. E quase sempre, se não sempre, essa experiência ocorre em comunidade, em um evento, em um retiro, em um grupo de oração. Mas a palavra diz que Tomé não estava no primeiro momento onde Jesus apareceu aos discípulos. E você? Acha que não precisa estar na igreja, na missa, nos eventos, em um grupo de oração, em um acampamento, em um retiro de silêncio? Tudo que o Espírito Santo propõe de bom, de evangelização para a Igreja de Cristo, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Tomé não estava lá. E porque não estava lá, não bebeu da presença real de Jesus ressuscitado, como seus discípulos, os outros apóstolos, beberam e tinham certeza e falaram para ele naquela semana. E muitas pessoas que tiveram o toque de Jesus, o amor do Senhor, começam a falar sobre esse amor, começam a testemunhar sobre esse amor, de como foi sentir esse amor. E talvez você não foi no mesmo evento que eles foram, você não foi no mesmo grupo de oração que eles foram, você não foi no mesmo retiro que eles estavam, você não foi no acampamento que te chamaram para ir. E lá Jesus quis se manifestar para os apóstolos, para os discípulos, para os filhos de Deus e para cada um pessoalmente. Mas você não estava lá, como Tomé também não estava no primeiro momento. Tomé, ainda sem a descida do Espírito Santo, duvida, mas ele tem coragem e sinceridade. Talvez falta para mim e para você hoje a sinceridade de Tomé. Nem acreditamos o bastante, mas não temos essa coragem. Senhor, se eu não tocar seus cravos nas mãos e não tocar teu lado, não crereis. E após esse gesto, o Senhor o faz esperar 8 dias. 8 dias Tomé escuta os apóstolos falarem de ter visto Jesus. 8 dias Tomé reflete sobre o ressuscitado. É alimentado o desejo no coração dele de conhecer a Deus. O desejo no coração dele de se deixar encontrar esse Jesus ressuscitado. E Jesus aparece aos seus discípulos novamente. Ele aparece naquela comunidade de apóstolos, as portas fechadas, para dizer: não estou sujeito às leis físicas, eu ressuscitei. Ele dá a paz aos seus e vem buscar você, eu, essa ovelha perdida, essa ovelha incrédula, que não teve o ato de fé, de crer no ressuscitado, assim como Tomé. Aí o Senhor vem exortar, vem interrogar e diz: toca, o filho abençoado, incrédulo, toca a minha mão, toca ao meu lado, olha esse coração transpassado,
de amor por você. Eu lhe amo, eu venho me mostrar a você. Aparece naquela comunidade. Para que não seja sem docilidade, sem fé. E esse encontro pessoal aconteceu por estar junto àqueles que têm sede de Deus. Sim, o Senhor vem esclarecer a nós o que falta de verdade de fé. Então volte a viver junto, mas junto dos irmãos, a participar de eventos, a abrir o coração a Jesus. E se há incredulidade, fale abertamente a Jesus, pois Ele sabe do que se passa em teu coração. Mas para ser tocado, para ser amado, para ser revelado as verdades de fé, é necessário falar abertamente ao Senhor. Ele já sabe o que se passa no seu coração e deixar o ressuscitado se manifestar a ti. Talvez naquele grupo de oração, talvez naquele retiro de silêncio, talvez naquele acampamento que você não quer ir, naquele ministério jovem para nós jovens, naquele retiro de silêncio, na Santa Missa, que para você basta ir apenas no domingo, e glória a Deus se você vai todos os domingos, você está cumprindo o preceito, mas pode ser mais generoso e começar a ir outros dias, e encontrar cada vez mais com o Senhor. Naquela visita à capela, encontrar com o Senhor ressuscitado ali presente. Talvez falta a oração pessoal, volte a orar, volte a rezar, a clamar a Deus as respostas. A dar ao Senhor um coração dócil. Tirar as máscaras, deixar que o Senhor tire as escamas dos olhos e se revele, se manifeste a mim e a você. Só estando onde se fala de Jesus e tendo o coração aberto, sincero, somos tocados. E podemos com fé dizer, como São Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Após a experiência com Jesus, não tem como não dizer, é meu Senhor e é meu Deus. É o Cristo, é meu Salvador. Mas tudo isso perpassa o núcleo deste evangelho a estar em comunidade e a deixar o Senhor revelar a nós as nossas faltas de fé, deixar que Ele revele, deixar que Ele traga as verdades. Pedir ao Senhor, qual é a verdade que eu não estou vendo nesse evangelho hoje? Leia uma vez, leia duas, leia três, medite aquilo, ore com aquilo. Senhor, o que eu não estou vendo? Revela o meu coração. Ele vai revelar, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta é aberta. E ao olharmos a realidade de estar em comunidade, vemos na primeira leitura de Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, que nos diz da realidade de estarmos em comunidade, de sermos família de Deus. Olha que lindo! Você mesmo, eu, somos parte da família de Deus. Somos parte da comunidade dos santos. Você é batizado, é da família de Deus. Participamos da construção de um edifício, cada qual um membro desse corpo e desse edifício. Se estamos na comunhão com a fé dos apóstolos, a fé da Igreja de Cristo, santa, católica, apostólica, romana, estamos em casa, em família, seguros na pedra, que é o próprio Senhor. E podemos construir, caminhando juntos em comunidade, um santuário, a habitação de Deus, como diz a palavra, que também é o meu e o teu coração. Melhor dizendo, a nossa alma. Será que temos essa noção? Coloque a mão no teu coração. Será que você tem essa noção que a tua alma é a habitação de Deus? O mais íntimo da tua alma é onde está o Rei da Glória, o Senhor Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade reside nesta morada do teu coração, da tua alma. E aí nós somos convidados a construir este santuário, esse castelo, a conhecer cada vez mais a nossa alma. E tirar as incredulidades de nosso coração. E vivermos na comunidade.
Hoje o Senhor quer nossa sinceridade. Temos incredulidade? Fale ao Senhor. E para meditar, te convido a meditar que Deus está presente dentro de você. É real. Tua alma é um castelo onde vive o Rei da Glória. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar os corações, Senhor. Nós pedimos a intercessão de São Tomé para que possa ser quebrado toda incredulidade, toda falta de fé, toda falta de docilidade, Senhor, a entender que somos morada do Pai, que somos habitação da Santíssima Trindade, que devemos construir em comunidade também na oração pessoal, uma vida de intimidade contigo, Jesus. Toca, Senhor Jesus, naquilo que para nós é mais difícil acreditar, Senhor. Toca, Senhor Jesus, talvez nas dores, Senhor, que nos afastam da fé verdadeira e nos fazem incrédulos. E pela autoridade do Teu nome, Senhor, por esse mês a qual nós veneramos o Seu preciosíssimo sangue, nós adoramos este sangue que nos redime, que é o próprio sangue do Deus vivo e verdadeiro. Lava-nos, Senhor, de toda incredulidade. Despeça, Senhor, do mal. Liberta do mal, Senhor, do mal da falta de fé. Amém. Povo de Deus, dá o seu joinha, compartilha e comenta, para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e divulgue para mais pessoas. Mas entenda, o objetivo aqui não é like, não é visualização, mas é almas. Me ajude e ajude o Senhor, através de nossas reflexões, a alcançar cada vez mais almas. Curte, compartilha, comente. Amém. Deus nos abençoe. Que a unção esteja sobre você.